Nessa aula nós vamos ver para qual tipo de investidor o Tesouro IPCA+ ele é interessante. Lembrando que já foi dito na aula teórica, ele é um título pós-fixado, onde o seu valor ele vai ser corrigido por uma taxa de juros já definida no momento da compra do título, mais a variação da inflação, que é dada pelo IPCA+. Então é um título onde o investidor sempre terá uma rentabilidade real acima da inflação, ou seja, ele não vai perder o poder de compra se levar esse título até o vencimento. Então ele é ideal para projetos de longo prazo, como, por exemplo, aposentadoria, para a faculdade dos filhos ou qualquer outro objetivo que envolva um longo período de aproximadamente 10 anos ou mais. Esse título ele possui volatilidade, ou seja, o valor do investimento ele poderá oscilar ao longo do tempo, mas se o investidor deixar para resgatá-lo apenas no vencimento, essa rentabilidade que foi pactuada no momento da compra do título, ela vai ser mantida. O momento ideal para a aquisição desse título é quando a taxa de juros ela estiver estável ou mesmo no movimento descendente. Porque aí o investidor ele vai estar comprando o título a uma taxa superior às futuras devido à queda de juros. Nós vamos ver a seguir como que é a sistemática de evolução do preço do Tesouro IPCA+, em função dos movimentos de alta e baixa da taxa de juros. Nessa planilha, nós vamos fazer uma análise da evolução do preço do Tesouro IPCA+. Vamos considerar aqui um valor inicial de R$10.000. E no momento em que fizemos essa aplicação, vamos supor que o IPCA estivesse em 10% ao ano e a taxa de remuneração desse título fosse de 7%, também ao ano. Isso aí daria uma taxa total pactuada de 17,7%. Esse valor nada mais é que a multiplicação da taxa do IPCA vezes a taxa de juros. Esse valor aqui, taxa de rentabilidade diária. Isto porque, em qualquer título público, a correção do investimento é feita de forma diária. Então, a taxa anual é convertida numa taxa diária, que seria esse valor. E vamos fazer por um período de 20 anos. Ao final desse período, o valor a ser resgatado seria de R$ 257.486,61. Esse seria o valor a ser recebido se essas taxas permanecessem inalteradas durante os 20 anos. Que na realidade isso não acontece, mas nós estamos fazendo esse exemplo de manter a taxa, pelo menos a taxa da inflação, IPCA, constante em 10%. Nós vamos alterar somente a taxa de juros e ver como é que é o comportamento dos preços ao longo desse período. Se não houvesse nenhuma variação dessas taxas, a curva do investimento seria essa linha azul aqui traçada no gráfico, que nada mais é que a aplicação dessa fórmula aqui, que foi vista lá na aula de juros compostos. O valor final, ou o valor de resgate, seria o valor inicial vezes 1 mais aquela taxa anual elevada a n, que é um número de anos. Essa seria a curva de valorização do investimento ao longo dos 20 anos. Então vamos supor que no primeiro ano a taxa ela tenha caído para 5%. Como consequência, o preço do título teria uma valorização de 16,61%. Percebam que essa valorização ela é bem superior àquela prevista, de 7% ao ano. Agora, por que isso aconteceu? Porque a valorização desse título em um ano foi superior àquela que a gente havia projetado. Isso aconteceu porque o valor futuro, que é esse aqui de 257.486, quando ele é trazido a valor presente, ele considera a taxa de 5%. E como essa taxa foi inferior àquela contratada,
O que era esperado seria a valorização do preço do título. Por isso que ele passou para um valor superior àquele que nós havíamos projetado. Caso a taxa no primeiro ano fosse superior àquela contratada, vamos supor que 8%, o valor do título teria tido uma valorização menor do que aquela esperada. Ou seja, o título, inclusive, teve uma valorização negativa, devido ao aumento dessa taxa em 1% do que aquilo que foi contratado. E é justamente por isso que o investidor deve ter consciência de que, ao investir nesse título, não se deve efetuar resgates antes do vencimento. Esses resgates antecipados, eles só seriam interessantes naqueles períodos onde a taxa de juro ela é menor do que aquela taxa contratada. Aqui no caso, se ela for menor que 7%. Agora vamos colocar aqui no segundo ano que a taxa ela tenha sido reduzida para 6%. Então vocês podem perceber que o título voltou a se valorizar. Em relação ao ano passado, ele teve uma valorização de 66%. E em relação ao início do investimento, essa valorização chegou a 62,25% contra 37,02%. Aqui nós teríamos uma valorização superior à projetada até esse momento, até esse segundo ano, de 18,41%. Agora nós vamos preencher aqui aleatoriamente o restante dos anos com valores e vocês podem ir percebendo como é que vai sendo desenhado o gráfico do investimento, da evolução do investimento ao longo do tempo. Esse gráfico será plotado com essa linha vermelha aqui e nós vamos poder comparar a evolução do investimento real em relação a essa curva azul que é o investimento projetado. Então vamos aqui preencher aleatoriamente com taxas de juros anuais e vemos o que acontece com esse gráfico real. Então vocês vão perceber que todas as vezes que o juro real foi acima dos 7%, a linha vermelha permaneceu abaixo da linha azul, ou seja, nesses anos, se o investidor tivesse resgatado o título antes do vencimento, a remuneração dele estaria abaixo daquela que foi projetada. Em contrapartida, naqueles anos em que a taxa do juro real foi menor do que a taxa contratada, ou seja, dos 7%, o valor do título permaneceu acima daquele valor projetado. Agora, um detalhe importante é que no último ano, independente da taxa de juro que seja praticada pelo mercado, o valor final sempre vai convergir para os R$ 257.486. Quero ver uma coisa? Aqui a taxa está em 1%. Se eu colocar aqui a taxa a 10%, o valor final vai permanecer o mesmo. Posso colocar aqui qualquer valor, que o valor final permanecerá constante. E isso era de se esperar, porque ao fazermos o investimento inicial, quando nós definimos a que taxa seria a remuneração desse investimento, o valor final só poderia ser único, só poderia ser esse de R$ 257.486. Então, com esse gráfico aqui, fica fácil para o investidor perceber que todas as vezes que, ao adquirir um título do IPCA+, e nos anos seguintes, se houver uma variação da taxa de juros acima do que aquela que foi contratada, o valor do título ele vai ter uma valorização menor do que aquela esperada. Em contrapartida, se a taxa de juros for menor do que aquela contratada, o valor do título passará a ter uma valorização superior àquela que foi contratada.
Então, aquele investidor que souber aplicar essa estratégia, né, esse conceito na hora de investir, ele só o fará nesse tipo de título quando a taxa de juros estiver caindo e efetuar os resgates antes do vencimento quando essa taxa começar a ter uma elevação, pois dessa forma ele estará potencializando os seus ganhos. Agora, aquele investidor que tiver uma postura mais passiva e tiver como objetivo simplesmente garantir esse ganho de 7% acima da inflação, basta ele efetuar o resgate somente no final do período, que aí ele vai ter um ganho real, independente de quanto esteja valendo a inflação no momento do vencimento, acima de 7%. Essa planilha, ela mostra de uma maneira bem didática, né, como que é o comportamento da evolução do preço em função da evolução da taxa do juro real. No gráfico seguinte que nós vamos ver, ele é um gráfico que mostra a evolução real de um determinado título do Tesouro IPCA+. E nesse gráfico nós veremos o real comportamento do preço em função das taxas vigentes durante o período em questão. Nesse gráfico nós temos a evolução do IPCA+, antiga NTN-B principal, com vencimento em 15/8/2024. Então vocês percebam que a linha azul clara, que é a taxa de juros, e a linha azul escuro, que é o preço de compra, nós vamos perceber que, enquanto a taxa de juros estava num patamar mais elevado, o preço do título possuía um valor menor. À medida que essa taxa foi reduzindo, o preço foi evoluindo, ele foi se elevando, até chegar num ponto mínimo aqui, melhor dizendo, que a taxa alcançou 3,5% ao ano, o valor do título atingiu o valor máximo no período. Então perceba o seguinte, desse ponto aqui, que foi no dia 28 de outubro de 2008, a taxa de compra do título era 8,57% e o título estava valendo R$ 486,73. Com o decorrer do tempo, enquanto a taxa estava caindo, até o momento que houve a inflexão, que foi em 11 de janeiro de 2013, a taxa de juros alcançou 3,52 e o título alcançou quase R$ 1.500. Então percebam que nesse espaço de tempo, de praticamente 5 anos, o valor do título praticamente triplicou. E quando essa taxa começou a subir novamente, percebam lá em cima, na bolinha azul escura, que o título ele foi se depreciando, o preço do título foi depreciando. Analisando esse gráfico, isso aqui é um gráfico real, a evolução do preço do título em relação à sua taxa, nós podemos perceber essa sistemática de precificação do título IPCA+, ao longo do tempo. Então, para finalizar essa aula, a conclusão que a gente chega é que, da mesma forma que o tesouro pré-fixado, a variação da taxa, tanto positivamente ou negativamente, ela é muito importante para o investidor definir o momento ideal de compra e o momento ideal de venda, caso ele deseje resgatar esse título antes do vencimento. Se o objetivo dele é levar até o vencimento, ele não vai ter nenhum tipo de perda. Ele vai simplesmente garantir aquela taxa contratada no momento da aplicação inicial do seu dinheiro. Na próxima aula nós veremos o comportamento do IPCA+, com pagamento de juros semestrais ou cupons semestrais.